Você já sentiu que alguém te tratava com educação, talvez até com gentileza, mas algo na energia dessa pessoa simplesmente não parecia sincero? Às vezes, não é uma frase dura, não é uma crítica direta, não é uma atitude explícita. É algo quase imperceptível, um pequeno desalinhamento entre o rosto e o olhar, entre o sorriso e o tom emocional que vem por trás dele. Carl Jung dizia que a alma humana fala muito mais através do que escapa do que através daquilo que é dito de propósito. E quando alguém guarda ressentimento, inveja ou hostilidade silenciosa, sempre há pequenos vazamentos, sinais sutis que revelam o que está escondido na sombra dessa pessoa. A sombra, para Jung, não é apenas o lado negativo do ser humano. É todo o conjunto de emoções reprimidas, características negadas, impulsos que a pessoa se recusa a admitir. A sombra é aquilo que o indivíduo rejeita tanto em si mesmo que tenta empurrar para o inconsciente. Mas por mais que ela seja negada, ela nunca desaparece. Ela apenas encontra novas formas de se expressar, especialmente através das relações humanas. E é nesse ponto que o ódio secreto se revela. Nunca pelo gesto explícito, mas sempre pelo detalhe que escapa. Quando você percebe que alguém sorri, mas o sorriso não traz calor. Quando você sente que a presença da pessoa te esfria por dentro. Quando a conversa parece neutra, mas te deixa emocionalmente menor. Isso não é coincidência. É seu inconsciente captando sinais que a sua mente racional ainda não codificou. Jung afirmava que o inconsciente percebe intenções muito antes das palavras. A intuição, para ele, não é um sentimento vago. É uma forma profunda de percepção psicológica, uma leitura silenciosa do campo emocional que nos cerca. E talvez você tenha sentido exatamente isso com alguém. Uma sensação de alerta, uma impressão sutil de que aquela pessoa não deseja o seu bem, mesmo que as atitudes superficiais pareçam corretas. Isso acontece porque a máscara social, a persona, nunca consegue ocultar completamente o conteúdo emocional que vive por trás dela. A persona tenta encenar cordialidade, maturidade e equilíbrio, mas a sombra atua como um reflexo involuntário, revelando o que a pessoa realmente sente. É por isso que pessoas que te odeiam silenciosamente quase nunca se entregam pelo que fazem de forma direta, mas sempre pelo que escapa quando elas pensam que ninguém está percebendo. Antes de continuarmos, se você sente que já viveu algo assim, se alguma vez percebeu que alguém escondia sentimentos que não combinavam com as palavras, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não é apenas para fortalecer o nosso trabalho. É um gesto simbólico de que você está escolhendo enxergar e não mais ignorar os sinais da psique humana. Agora, é importante entender por que alguém escolheria esconder sentimentos negativos em vez de assumi-los com honestidade. A resposta, segundo Jung, está no medo. Medo de parecer fraco, medo de admitir inveja, medo de perder imagem social, medo de enfrentar a própria inferioridade. A maioria das pessoas não suporta reconhecer que sente ciúme, amargura, competição, comparação ou ressentimento. Essas emoções ferem o ego. E o ego precisa desesperadamente manter a sensação de superioridade moral. Então, a pessoa constrói uma máscara para si mesma e para o mundo. Mas o inconsciente não aceita censura. Ele encontra outras formas de se expressar. Ele se infiltra nos pequenos gestos, nos microtons de voz, nas pausas desconfortáveis, nos elogios frios, nas sutilezas de um olhar. E é justamente nesses pontos que você consegue perceber o ódio silencioso antes que ele se torne uma agressão aberta. Jung dizia que aquilo que está na sombra sempre retorna, não como o indivíduo gostaria, mas como a verdade insiste em se manifestar.
Pessoas que te odeiam secretamente geralmente agem de modo cuidadosamente calculado. Nunca a atacam diretamente, porque isso revelaria sua intenção. Nunca se mostram abertamente hostis, porque isso exporia sua inveja. Nunca assumem seu ressentimento, porque isso exigiria maturidade emocional que elas não possuem. Então, elas escolhem o caminho da sutileza. Usam cordialidade como cobertura, educação como disfarce, proximidade como campo de manipulação. Mas apesar de todo esse controle, não conseguem impedir que a sombra se revele nos detalhes. E você, consciente ou não, sente tudo isso. Seu corpo percebe antes da sua mente. Seu peito se contrai. Seu campo emocional se fecha. Sua energia se defende. Não é imaginação. É percepção profunda. Por isso este vídeo existe, para te ensinar a reconhecer não apenas o comportamento superficial das pessoas, mas o que vive por trás do comportamento. Jung dizia que todo ser humano deixa rastros emocionais. E quem aprende a ler esses rastros desenvolve não só inteligência emocional, mas também proteção psíquica. Hoje você vai aprender a fazer exatamente isso. Nos próximos episódios, você vai conhecer os 8 sinais mais precisos do ódio secreto. Sinais que não dependem de interpretação exagerada. Sinais que não exigem paranoia, mas que revelam com clareza quando alguém carrega ressentimento escondido por detrás de cortesia e aparência. Quando você compreender esses sinais, sua visão sobre relacionamentos mudará para sempre. E talvez você finalmente entenda por que algumas conexões da sua vida sempre te deixaram cansado emocionalmente, mesmo quando tudo parecia normal. Prepare-se. Vamos entrar agora nos bastidores da sombra humana, onde as intenções não ditas se revelam com mais força do que qualquer palavra. Agora entramos nas camadas mais visíveis, embora ainda sutis, da sombra alheia. São comportamentos que, quando observados isoladamente, podem parecer inocentes, mas quando surgem repetidamente, criam um padrão claro, quase matemático, que revela a presença de inveja, ressentimento e hostilidade silenciosa. Jung dizia que a sombra se revela por repetição, porque o inconsciente não sustenta máscaras por longos períodos. Sempre haverá pequenos rompimentos, pequenas rachaduras, e são essas fissuras que você aprenderá a enxergar com nitidez a partir de agora. O primeiro sinal, embora extremamente comum, é também um dos mais mal interpretados. Ele se apresenta disfarçado de gentileza, envolto em aparente cuidado, mas seu impacto emocional em você sempre será de diminuição. Estou falando das críticas mascaradas de preocupação. É quando a pessoa comenta sobre a sua aparência, a sua postura, sua vida ou suas escolhas com um tom aparentemente protetor, mas com uma intenção profundamente corrosiva. Frases como: "Você está bem? Parece meio abatido. Você engordou um pouco, né? Mas tudo bem, é só um comentário. Tem certeza que esse caminho é bom para você?" A superfície da frase é neutra. O subtexto é uma tentativa de reduzir sua autoconfiança. O que muitas pessoas não percebem é que a energia por trás dessas palavras é o verdadeiro indicador. Quando alguém genuinamente se preocupa, você sente acolhimento. Mas quando é crítica disfarçada, você sente uma pequena contração interna, quase como se tivesse sido empurrado emocionalmente alguns centímetros para baixo. Jung dizia que o corpo percebe intuitivamente aquilo que a razão ainda não compreendeu. E nessas críticas sutis, o corpo sempre acusa a verdade. Algo ali não deseja o seu bem. O segundo sinal é mais competitivo do que emocional, mas igualmente revelador. Trata-se da competição velada, que aparece quando a pessoa transforma tudo em comparação. Nada do que você vive ou compartilha pode existir por si só. Sempre precisa ser superado, contradito ou diminuído por uma experiência dela. Você fala de uma conquista simples, ela conta uma maior. Você menciona um desafio,
ela relata um pior. Você demonstra alegria, ela muda de assunto ou fala de algo que neutraliza o momento. É um padrão de desvalorização disfarçado de normalidade. Pessoas assim não conseguem celebrar o seu brilho, porque seu brilho toca em feridas internas que elas tentam esconder até de si mesmas. Para Jung, essa atitude competitiva é um clássico mecanismo de compensação. A pessoa sente uma inferioridade tão forte dentro de si que precisa constantemente provar a si mesma e a você que ela está acima. Não importa a situação, ela precisa vencer, não pela vitória em si, mas porque ver você brilhar ameaça sua narrativa interna. Pessoas que te amam não precisam vencer você. Pessoas que te invejam, sim. O terceiro sinal emerge nas relações sociais e é talvez o mais traiçoeiro: a fofoca disfarçada de preocupação. É quando alguém fala de você para outros, não com agressividade explícita, mas com um verniz de bondade. Estou apenas preocupado com ele. Não sei o que está acontecendo, mas algo não parece certo. Ele anda estranho. Espero que esteja bem. Essas frases soam cuidadosas, mas são ferramentas perfeitas para infiltrar dúvida, suspeita e desconfiança na imagem que você tem diante dos outros. Jung dizia que a sombra não age frontalmente. Ela age pelas bordas, pelas sugestões, pelas insinuações sutis. A pessoa que fofoca sobre você, mesmo com aparência de cuidado, está tentando reduzir você sem assumir a responsabilidade pela agressão. Ela espalha a própria inveja como se fosse empatia, mas no fundo, cada palavra carrega o desejo inconsciente de te ver diminuído socialmente. E aqui há um ponto importante: pessoas que te amam defendem o seu nome. Pessoas que te respeitam o protegem mesmo na sua ausência, mas pessoas que carregam ressentimento encontram brechas para infiltrar pequenas dúvidas sobre você nos outros, mantendo, ao mesmo tempo, a imagem de que são bondosas e preocupadas. Elas precisam parecer virtuosas enquanto espalham veneno. Jung dizia que isso é a sombra em seu estado mais ativo, agressão revestida de moralidade. O quarto sinal é ainda mais profundo e, por isso, mais difícil de reconhecer: o controle travestido de cuidado. A pessoa tenta influenciar suas decisões, suas escolhas e seus caminhos usando o discurso da proteção. Mas, na verdade, seu objetivo não é cuidar. É manter você pequeno o suficiente para que ela não se sinta inferior. O discurso é sempre suave: eu só acho que isso não é o melhor para você. Se eu fosse você, não me arriscaria tanto. Não sei, tenho um mau pressentimento sobre isso. A superfície dessas frases é prudência, mas a essência delas é medo. Medo de que você cresça, evolua, prospere e se afaste. Medo de que sua luz mostre ainda mais a própria estagnação da pessoa. É por isso que ela tenta te segurar. E a arma mais eficaz para isso é o discurso de preocupação. Jung dizia que o verdadeiro cuidado empodera. Ele expande, fortalece, abre portas. O falso cuidado contrai, limita e sufoca silenciosamente. A sombra usa o cuidado como disfarce porque sabe que esse disfarce raramente é questionado. Mas a verdade emocional sempre aparece no efeito. Depois de conversar com essa pessoa, você se sente menor ou maior, dúbio ou fortalecido, encorajado ou reduzido. A resposta revela a intenção real. A partir desse ponto, os sinais começam a se intensificar, porque o inconsciente encontra cada vez menos espaço para se esconder. Na próxima parte, continuaremos a desvelar esses movimentos sutis e, principalmente, aprenderemos como decodificar o que a energia de uma pessoa revela além das palavras. É aqui que a leitura profunda da sombra começa a se tornar clara, e o que antes parecia confuso passa a ser compreendido como padrão. A partir deste ponto, deixamos de observar apenas comportamentos e começamos a ler algo mais profundo: a energia emocional por trás deles.
Jung dizia que a psique humana vibra antes de falar, reage antes de raciocinar, revela-se antes de ser percebida conscientemente. Por isso, alguns sinais do ódio secreto aparecem não nas atitudes que a pessoa escolhe, mas na forma como ela se comporta sem perceber. O quinto sinal é um dos mais reveladores: a alegria falsa diante das suas conquistas. Você já deve ter sentido isso. Aquele momento em que você compartilha algo bom que aconteceu com você e a pessoa reage com um sorriso ensaiado, um elogio que soa mecânico, quase protocolar. É como se o corpo dela estivesse presente, mas o coração estivesse ausente. O olhar não se ilumina, a postura não abre, a energia não acompanha as palavras. A felicidade verdadeira tem uma vibração inconfundível. Ela é expansiva, quase calorosa. Pessoas que genuinamente se alegram por você trazem leveza, brilho nos olhos, uma espontaneidade que não pode ser imitada. Mas quando a pessoa precisa forçar a alegria, você percebe um tipo de rigidez emocional, um desconforto sutil, uma pressa quase imperceptível para mudar de assunto. Jung dizia que a sombra sempre reage com desconforto diante da luz. E o seu crescimento, sua evolução, sua prosperidade, tudo isso é luz. O sexto sinal é ainda mais profundo: a memória seletiva das suas falhas. A pessoa lembra de cada erro que você cometeu, cada deslize, cada momento em que você não foi perfeito. Ela nunca esquece seus tropeços, mas raramente reconhece seus acertos. Nunca destaca suas virtudes, nunca celebra suas qualidades. É como se a narrativa interna dela permitisse apenas uma versão reduzida de você. Isso acontece porque, dentro dela, existe um conflito entre admiração e inveja. Jung descrevia isso como projeção negativa, o mecanismo pelo qual a pessoa descarrega em você a inadequação que não quer enxergar em si mesma. Só que existe um detalhe: pessoas que realmente gostam de você enxergam o conjunto, o todo, não apenas as suas imperfeições. O sétimo sinal é a superioridade sutil que se repete nas entrelinhas das conversas. É o tom de voz que ensina quando você não pediu. É o comentário que corrige quando não havia erro. É a postura de quem se coloca 2 degraus acima, sempre com uma leve condescendência. Nada é agressivo, nada é explícito. É uma postura que se instala aos poucos, como se a pessoa tentasse se reafirmar constantemente diante de você. Jung dizia que toda superioridade exagerada é defesa contra uma inferioridade insuportável. É exatamente isso que acontece. A pessoa sente internamente que você a ameaça, não porque você faz algo contra ela, mas porque apenas existir da forma como você existe já confronta a imagem frágil que ela tem de si mesma. E antes de seguirmos, quero te convidar a refletir sobre isso com profundidade. Se algum desses sinais já apareceu na sua vida, seja com um amigo, colega, familiar ou parceiro, deixe um comentário para registrar a sua clareza interior. Escreva: "Eu escolho enxergar a verdade." Essa frase não é apenas simbólica, ela marca o momento em que você começa a se libertar de relações que sempre te diminuíram silenciosamente, mas que você nunca soube decifrar. Agora seguimos para o sinal mais definitivo e transformador, aquele que desnuda completamente o que a sombra tenta esconder. A partir daqui, entramos em um território mais sutil, quase invisível para quem observa apenas comportamentos externos. Estamos falando do campo emocional, o espaço silencioso onde a energia das pessoas fala muito antes das palavras. Jung dizia que a psique humana cria um ambiente ao redor de si mesma, um campo que denuncia intenções, medos, invejas e ressentimentos que a própria pessoa não admite. E é exatamente nesse campo que o ódio silencioso se torna impossível de esconder. O oitavo sinal
Aquele que expõe tudo é o desconforto com o seu crescimento. Esse é o ponto onde a máscara social começa a ruir. Observe, quando você está mal, algumas pessoas sempre aparecem. Elas oferecem conselhos, opiniões, conforto superficial. Mas quando você melhora, evolui, cresce, prospera, a presença delas diminui. Elas ficam distantes, neutras, silenciosas. É como se a sua luz fosse forte demais para a sombra que elas carregam. Jung explicava que algumas pessoas só conseguem se relacionar com você quando você está abaixo delas, porque isso alimenta a sensação de controle, superioridade e segurança emocional que elas secretamente desejam. Mas quando você se eleva, quando rompe padrões, quando quebra barreiras internas, algo dentro delas se desequilibra. Seu avanço se torna um espelho incômodo, mostrando exatamente onde elas pararam, mostrando os medos que elas não enfrentaram, mostrando a disciplina que elas não desenvolveram. E o crescimento alheio, para quem não tem maturidade emocional, soa como ameaça. Por isso elas se afastam, por isso evitam, por isso silenciam suas conquistas. Não é falta de tempo, não é distração, é conflito interno. Outro sinal profundo, e muitas vezes ignorado, é o tipo de energia que a pessoa transmite quando está ao seu lado. Pessoas que te amam genuinamente trazem leveza, expansão, tranquilidade. Você respira melhor perto delas. Sua mente se abre, seu corpo relaxa. Mas alguém que te inveja, ainda que inconscientemente, provoca o oposto. Tensão, inquietação, sensação de vigilância, um cansaço sutil que surge sem explicação. Jung chamava isso de resposta psíquica ao campo da sombra. Seu corpo percebe antes da sua mente. Você sente a densidade emocional do outro, mesmo quando as palavras dele parecem suaves. Há também a forma como essa pessoa reage às suas pequenas vitórias. Muitas vezes não é o grande acontecimento que revela a verdade, mas algo simples. Uma boa notícia, um elogio que você recebeu, uma oportunidade que surgiu. Repare se a pessoa demonstra entusiasmo verdadeiro ou se apenas cumpre o papel social de reagir. Pessoas que guardam ressentimento não conseguem sustentar a vibração da alegria por você. Elas podem sorrir, podem dizer que bom, mas o corpo delas denuncia. Os ombros não relaxam, o olhar não ilumina, a voz perde brilho. A sombra sempre se manifesta pela ausência de calor. Outro ponto importante é o microcontrole emocional. Pessoas que te invejam tentam, de forma imperceptível, regular o quanto você se expressa. Quando você se expande, elas contraem. Quando você se ilumina, elas retraem. Quando você fala com entusiasmo, elas respondem com frieza. É um jogo silencioso, mas profundamente psicológico. Jung dizia que o inconsciente tenta equilibrar o ambiente conforme seus medos internos. E alguém que teme sua evolução tentará, voluntariamente ou não, neutralizar seu brilho para manter o campo emocional confortável para si. Por fim, existe o olhar. O olhar é a janela da sombra. A boca pode sorrir, mas os olhos jamais mentem. Repare na expressão da pessoa quando você chega, quando você fala de algo que te faz bem, quando você demonstra confiança. Há um brilho de apoio ou um endurecimento sutil? A presença ou retração? A alegria ou desconforto? Jung dizia que o olho revela o que a boca tenta esconder. E quem te odeia em silêncio sempre revela em frações de segundo a disputa interna entre a persona que tenta parecer correta e a sombra que não suporta sua luz. A seguir, vamos explorar como essas reações emocionais se transformam em padrões repetitivos e como reconhecer quando uma relação já ultrapassou o limite saudável. Chegamos ao ponto mais sensível de toda essa jornada. O momento em que seu crescimento começa a revelar quem realmente está ao seu lado por amor e quem permaneceu por conveniência emocional. Jung dizia que nada desperta mais a sombra de alguém
do que observar o outro realizando aquilo que ela mesma evitou por medo. É exatamente por isso que o crescimento pessoal funciona como um divisor de águas. Ele não transforma apenas você, ele expõe o interior das pessoas à sua volta. Quando você evolui, algo profundamente simbólico acontece. Sua nova postura, mais firme, mais clara, mais consciente, obriga o outro a encarar a própria estagnação. A luz da sua mudança ilumina lugares dentro dele que estavam escondidos há anos. Enquanto você avança, o outro percebe, mesmo que não admita, o quanto ficou parado. E é aí que surge o desconforto. Não porque você fez algo errado, mas porque seu avanço mostra exatamente onde ele não teve coragem de avançar. Jung explicava que muitas relações se sustentam em equilíbrios inconscientes. Um deles é o equilíbrio da comparação. Quando você permanece menor, acomodado, apagado, o outro se sente mais seguro, mais capaz, mais confortável emocionalmente. Mas quando você cresce, esse equilíbrio se rompe. Sua evolução desloca o campo emocional da relação. E quem não está preparado para crescer junto sente isso como ameaça. É por isso que, muitas vezes, a pessoa se afasta justamente quando você melhora. O afastamento não é casual, é a autodefesa da sombra. Repare em algo: pessoas que torcem por você vibram quando sua vida prospera. Elas se animam, se inspiram, crescem junto com você. A vitória de um amigo verdadeiro sempre enche o espaço de energia positiva. Mas alguém que guarda ressentimento reage como se sua prosperidade fosse uma acusação silenciosa. Ela pensa: por que ele avançou e eu não? Por que ela prosperou e eu fiquei parada? Por que ele evolui tão rápido enquanto eu continuo presa aos mesmos medos? Essas perguntas não são ditas em voz alta, mas elas ecoam dentro da pessoa. E cada vitória sua toca as cordas mais sensíveis da sombra dela. Por isso, uma pessoa que te odeia em silêncio nunca celebra genuinamente suas conquistas. Ela pode elogiar por obrigação social, pode agir com educação, pode até tentar parecer feliz. Mas dentro dela existe um incômodo denso, uma contração emocional que impede qualquer vibração verdadeira. Esse desconforto se reflete nas reações. Sorrisos frios, respostas curtas, mudanças rápidas de assunto, silêncios prolongados. Não é falta de interesse, é dor psicológica. Sua luz ilumina o que ela tenta esconder. Outro sinal poderoso é a oscilação de presença. Quando você sofre, ela aparece. Quando você se fortalece, ela desaparece. Isso acontece porque, quando você está mal, você reafirma a narrativa interna dela de superioridade. A sombra se sente confortável em ambientes onde o outro está fraco, dependente, inseguro. Mas quando você se reergue, supera, cresce e expande, a pessoa perde esse conforto emocional. Ela sente que perdeu controle. Esse é um dos maiores indicadores do ódio silencioso. O desconforto com sua força. Jung dizia que relações não sobrevivem quando apenas um lado evolui. O crescimento pessoal exige que ambos caminhem, que ambos enfrentem sua própria sombra. Quando apenas um cresce, a relação se desequilibra. E para alguns, esse desequilíbrio é insuportável, porque exige olhar para si mesmos com honestidade, algo que a maioria não tem coragem de fazer. Então, em vez de crescer, a pessoa escolhe recuar. Em vez de se inspirar, escolhe se ressentir. Em vez de se abrir, escolhe se proteger. Não de você, mas dela mesma. Entender isso não é apenas sobre identificar o outro, é sobre se libertar da culpa. Muitas pessoas carregam dor emocional ao perceber que alguém se afastou justamente quando elas melhoraram. Mas a verdade é simples. Seu crescimento não afastou ninguém. O crescimento apenas revelou quem já não conseguia caminhar ao seu lado. Na próxima parte, vamos entrar nos movimentos que você pode fazer a partir dessa consciência, sem confrontos desnecessários,
sem dramas e sem alimentar a sombra alheia. Até aqui, você aprendeu a reconhecer sinais, decifrar intenções e perceber a energia real que se esconde por trás das palavras. Mas Jung sempre lembrava que reconhecer não basta, é preciso agir com sabedoria. E agir, nesse caso, não significa confrontar, discutir, desmascarar ou acusar. Isso só alimentaria a sombra do outro e drenaria ainda mais a sua energia. A verdadeira proteção é silenciosa, madura e profundamente estratégica. O primeiro movimento é simples, mas poderoso. Nomear internamente o que você está vendo. Não para culpar, não para julgar, mas para retirar a névoa, como Jung gostava de dizer. A clareza rompe ilusões que você manteve por muito tempo. Quando você nomeia a dinâmica, inveja, ressentimento, competição, desconforto com seu crescimento, algo dentro de você se reorganiza. Você deixa de tentar explicar o comportamento do outro e passa a enxergá-lo como ele realmente é. Não é pessoal, é psicológico. O segundo movimento é ainda mais transformador. Colocar limites silenciosos. Não precisa falar nada, não precisa justificar nada. Não precisa se afastar de maneira abrupta, basta recalibrar a frequência da relação. Significa compartilhar menos, expor menos sua vida, suas vitórias e suas vulnerabilidades. Significa não oferecer acesso irrestrito a alguém que não sabe o que fazer com a sua luz. Significa mudar a intensidade do vínculo, sem criar confrontos que apenas drenariam você. Jung dizia que proteger-se é um ato de amor próprio, não de hostilidade. O terceiro movimento é o mais importante: ouvir a sua energia. Todas as vezes em que você saiu de uma conversa com sensação de cansaço, confusão, inquietação ou diminuição, seu corpo estava te avisando. Ele sempre avisou. Ele sempre soube. A energia não mente, nunca. Se um relacionamento te esgota repetidamente, isso já é um diagnóstico. A sombra do outro está interagindo com você e seu sistema emocional está tentando te proteger, mesmo quando sua mente racional tenta ignorar os sinais. Esse processo de proteção também exige que você aprenda a reconhecer quando está se forçando a manter uma relação que já deixou de ser saudável. Às vezes, a tentativa de insistir em vínculos que não nos acolhem nasce do medo de parecer frio, distante ou egoísta. Mas Jung insistia: se proteger não é egoísmo, é equilíbrio emocional. Se você se afasta de alguém que te diminui, você não está ferindo essa pessoa. Você está se curando de uma dinâmica que te feriu silenciosamente por tempo demais. Outro ponto essencial é entender que a pessoa que sente hostilidade secreta pode nem ter consciência disso. A sombra funciona assim. Ela age mesmo quando o indivíduo acredita estar sendo bondoso. Por isso, confrontar raramente funciona, porque a pessoa não enxerga o próprio ressentimento. Ela negará, distorcerá, se justificará, não porque é má, mas porque é inconsciente. Por isso, o distanciamento silencioso é muitas vezes a estratégia mais sábia. Ele não humilha, não expõe, não intensifica conflitos, apenas protege você. E antes de seguirmos, quero te convidar a reforçar essa escolha internamente. Se você sente que é hora de proteger sua energia, sem culpas e sem justificativas, deixe nos comentários: eu protejo a minha energia. Essa frase é mais do que um gesto, ela marca o início de uma nova postura diante das relações. Uma postura madura, consciente e profundamente fiel ao seu bem-estar emocional. Agora você verá como Jung interpretava esse processo de afastamento e porque ele é, muitas vezes, um rito de passagem emocional. Este é o momento em que tudo se torna claro. Depois de reconhecer os sinais, perceber os padrões e proteger sua energia, algo profundo acontece dentro de você. A máscara das pessoas começa a perder o poder que um dia teve.
A persona, essa fachada social tão cuidadosamente construída, deixa de te enganar porque a sua percepção está mais afiada, mais madura, mais consciente. Jung dizia que ver a sombra do outro não exige esforço, exige apenas que você desperte. E quando você desperta, aquilo que antes te confundia se torna evidente. A revelação central é simples, mas transforma completamente a forma como você se relaciona. Nem toda gentileza é verdadeira, nem toda proximidade é sincera, nem todo sorriso é bênção. Muitas pessoas mantêm relações não por amor, mas por conveniência emocional. Mantêm vínculos não por afinidade genuína, mas porque precisam se sentir superiores, necessárias ou emocionalmente relevantes. Quando você cresce, evolui e ilumina essas dinâmicas, o vínculo perde o equilíbrio oculto que o sustentava. E é aí que a máscara cai. O mais interessante e doloroso é que a queda dessa máscara raramente é dramática. Não há explosão, não há briga, não há confronto explícito. A sombra é mais sutil do que isso. Ela se revela na ausência, na frieza, no silêncio repentino, na neutralidade quando algo bom acontece com você. Pessoas que te apoiavam enquanto você sofria podem desaparecer quando você se fortalece. É um paradoxo que confunde os inocentes, mas para Jung isso é perfeitamente lógico. Alguns vínculos só sobrevivem quando você está fraco. Quando você se torna forte, consciente, centrado, essas relações se desfazem porque foram construídas sobre um desequilíbrio psicológico. O outro se alimentava da sua fragilidade, da sua insegurança ou da sua vulnerabilidade. Seu crescimento destrói esse terreno. E isso não é culpa sua. É uma simples consequência do processo psicológico. Jung dizia que o destino de toda relação é revelar seu real fundamento. E quando o fundamento é sombra, o crescimento expõe a verdade. Outro ponto essencial dessa revelação é entender que algumas pessoas nunca te conheceram de verdade. Conheceram apenas a versão de você que era conveniente para elas. A versão que não ameaçava, que não confrontava, que não irradiava força. Quando você muda, elas percebem que o vínculo não as sustenta mais da forma que desejam. A sombra reage não porque você fez algo, mas porque você deixou de ser manipulável energeticamente. E isso é insuportável para quem depende de relações assim. A partir desse momento, você começa a perceber algo ainda mais profundo. Existem pessoas que nunca estiveram ao seu lado. Estiveram ao lado da imagem que tinham de você. Quando essa imagem se desfaz, o vínculo se rompe, porque a projeção perde o suporte. Jung ensinava que a maior tragédia das relações é confundir projeção com amor. E por isso tantas relações acabam quando uma pessoa desperta. A projeção não resiste à consciência. Você também percebe que a ausência dessas pessoas não empobrece sua vida, ela a purifica. Não há vazio no afastamento de quem te drenava. Há espaço, há leveza, há uma reorganização natural. A psique cria espaço para relações verdadeiras, profundas, recíprocas, aquelas que iluminam em vez de escurecer, que fortalecem em vez de enfraquecer. Jung dizia que todo afastamento necessário é um ato de coragem do self. E é exatamente isso que acontece quando você permite que essas máscaras caiam. E talvez o mais libertador de tudo seja isso. Você para de tentar reconquistar pessoas que nunca celebraram sua luz. Você para de justificar comportamentos que sempre te feriram silenciosamente. Você para de insistir em vínculos que só existiam porque você estava adormecido. A verdade, quando vista com clareza, dissolve o apego. E é nesse ponto que começa a verdadeira liberdade emocional. Agora chegamos ao desfecho dessa jornada. Depois de compreender os sinais, de perceber a sombra, de reconhecer a energia, de observar quem se afasta quando você cresce e quem se contrai quando você brilha, algo dentro de você
muda para sempre. Jung dizia que a consciência é irreversível. Uma vez que você vê, não pode mais deixar de ver. Uma vez que você entende, não pode mais fingir que não entendeu. A verdade que antes parecia confusa agora está nítida, e essa nitidez é libertadora. A grande revelação é esta: você não precisa permanecer onde não há reciprocidade emocional. Não precisa insistir em relações que diminuem sua energia, que drenam sua vitalidade, que desvalorizam sua expansão. Não precisa segurar vínculos que sobrevivem apenas enquanto você se mantém menor do que realmente é. Jung reforçava que o ser humano tem o dever psicológico de proteger sua própria integridade interna. Não como fuga, mas como responsabilidade. A proteção da alma é um ato consciente, e quando você aceita isso, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber a diferença entre vínculos que te toleram e vínculos que te celebram, entre pessoas que te usam e pessoas que te fortalecem, entre relações que te exigem sombra e relações que acolhem sua luz. É nesse ponto que você entende que o mundo não se divide entre pessoas boas e pessoas ruins, mas entre pessoas conscientes e inconscientes. Aquelas que enfrentam a própria sombra e aquelas que projetam sua sombra nos outros. E você, ao reconhecer esses sinais, entra no primeiro grupo, o grupo dos que enxergam. Jung dizia que esse é o verdadeiro despertar psicológico. Perceber que você não é obrigado a carregar ninguém que se recusa a se transformar. A partir dessa consciência, você começa a escolher relações com mais lucidez. Passa a valorizar mais o silêncio do que a presença tóxica, mais a paz do que a companhia conveniente, mais a autenticidade do que a aparência. Percebe que a vida não exige quantidade de vínculos, mas qualidade. E que poucas relações genuínas sustentam sua alma muito mais do que centenas de conexões superficiais. Você descobre que proteger sua energia não é se isolar, é se cercar do que ressoa com sua verdade. Também entende que soltar não é um ato de rejeição, mas de alinhamento. Quando você solta alguém que te diminuía, não está expulsando essa pessoa da sua vida. Está apenas devolvendo-a ao próprio caminho, ao próprio processo, à própria sombra. Cada um caminha no ritmo que consegue, e a sua jornada não pode ser limitada pela incapacidade do outro de lidar com sua evolução. Jung dizia: ninguém pode caminhar por você, e ninguém pode impedir aquilo que você está destinado a se tornar. Soltar é respeitar esse destino. E talvez a maior paz venha do seguinte entendimento: você não precisa da aprovação de quem não reconhece seu valor. Não precisa conquistar o coração de quem nunca celebrou seu brilho. Não precisa explicar sua saída, justificar seu silêncio ou negociar sua luz. A verdadeira maturidade é silenciosa. Ela apenas escolhe e segue, e quem estiver alinhado ao seu novo nível de consciência permanece. Quem não estiver se afasta naturalmente. O campo emocional se reorganiza sozinho. Agora, você está diante de uma escolha. Uma escolha simples, mas que determina a qualidade dos seus próximos anos. Continuar tolerando relações que drenam sua energia ou escolher, a partir de hoje, caminhar com quem realmente nutre sua alma. Se este vídeo te trouxe clareza, força ou paz, deixe seu like e siga o canal. Aqui juntos, continuamos mergulhando no que Jung chamava de o grande processo de individuação. Tornar-se quem você realmente é, sem medo, sem máscara, sem sombra alheia te puxando para baixo. Você merece relações que brilham junto com você. E merece, acima de tudo, a tranquilidade que nasce quando você decide proteger sua própria luz.